Mas queria começar o Band News Station de hoje, Carlinha, falando sobre as manifestações que aconteceram nesse domingo em Cuba, né? Não é muito comum a gente ouvir essa notícia. O sistema cubano, né, a ditadura cubana há anos, né, reprime qualquer tipo de ato contra o governo local. Então as pessoas têm muito receio, têm muito medo, a polícia age em cima, exército, milícia, né? Mas nesse fim de semana houve uma explosão popular, manifestantes saíram às ruas, não só de Havana, mas também, né, de outras cidades, numa situação terrível que a população em Cuba está enfrentando, não só por causa do embargo que há anos é colocado pelos Estados Unidos, né, falta de produtos, de mantimentos, de comida mesmo, mas muito por causa da pandemia. Então, a população foi para as ruas pedir o fim dessa situação terrível, né, da ditadura cubana, mas também foi pedir vacina, né? A situação está difícil com os números da pandemia, que são sempre números escondidos ali, mas com números muito altos para a realidade da ilha. Ou seja, uma situação muito complicada que Cuba está passando nesse momento, no meio dessa ditadura. E aí a gente volta à questão brasileira, né? Hoje, a informação de que a Polícia Federal está investigando o que teria sido o crime de prevaricação que o presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu, ainda daquela história, né, quando teria chegado a informação de que haveria corrupção na compra da vacina Covaxin, a vacina indiana, e o presidente aparentemente não pediu para ninguém ir atrás, ninguém apurar, ninguém investigar, e aí sim estaria confirmado o crime, né, que é o crime de prevaricação, quando você recebe uma informação de que há uma corrupção no seu governo, há um desvio no seu governo e você simplesmente não faz nada, não age de uma forma para tentar apurar, pelo menos, ou para combater aquele tipo de corrupção. Então a ministra Carmen Lúcia acabou batendo muito nessa tecla e agora a Polícia Federal está investigando. Ninguém sabe o que vai dar no fim das contas. Mas o paralelo que eu quero fazer dessa realidade cubana com o que a gente pode chegar a ter no Brasil é mais uma vez essa história do presidente da República bater na mesa, dizendo que se não tiver voto impresso, né, se não for aquele voto impresso, não acabar com a urna eletrônica, não vai ter eleição. Numa realidade meio maluca, o presidente Jair Bolsonaro há anos se perpetua no poder durante tanto tempo como deputado por meio da urna eletrônica. Os filhos dele chegaram a ocupar cargos e ocupam hoje cargos por meio da urna eletrônica. O presidente, com razão, foi eleito porque teve mais votos na urna eletrônica. Mas aí ele está batendo na mesa, falando, não, se não for voto impresso, não vai ter eleição. E quem é ele para falar esse tipo de coisa, né? Quem é o presidente da República que, sei lá, botou na cabeça a história que só o voto impresso é o que adianta, apesar de a vida inteira ele mesmo ter sido eleito por meio do voto da urna eletrônica, agora está querendo mudar. E assim, né, o que é? Vai ter de novo golpe? Essa é a ideia do presidente? É realmente se juntar às Forças Armadas? Sei lá que parte das Forças Armadas estariam dispostas a apoiá-lo? A polícias, pelos estados? É essa a ideia? Ele quer ver a Cuba que a gente está vendo hoje com as manifestações na rua, com o povo pedindo liberdade? Lógico, a Cuba do lado esquerdo, aí o Brasil seria a direita. Essa é a realidade. Ele acha que vamos nessa, vamos dar um golpe e beleza, vai ficar tudo bem, não vai ter nenhuma imposição de outros países. Os americanos, você acha que vão ficar de boa olhando o Brasil com um golpe, mesmo sendo a direita, e falar, não, vamos continuar com nossas relações comerciais. A China vai falar, legal, a gente vai continuar comprando o agronegócio brasileiro? Evidente que não, né? Então, não há espaço para isso, não se pode imaginar uma situação como essa. Quem ganhar a eleição, seja o presidente que quer continuar no poder, seja qualquer outro candidato, hoje as pesquisas estão mostrando que o Lula ganharia fácil a eleição, né? Eleição é eleição, não tem conversa, né? Então tem que parar com essa bobagem de, porque eu não vou ganhar, quero voto impresso. E aí, vai ter alteração? Qual que é a história? Até hoje, ele se manteve no poder, o presidente, seus filhos todos, com absoluta razão. O povo foi lá e escolheu por meio do voto eletrônico, da urna eletrônica, né? Um sistema que sempre deu certo no Brasil, com troca de comandos. Não é que tem um partido só que manda no Brasil há anos, né? Aí você poderia reclamar, como assim? Só tem um partido que ganha? Não, a gente tem troca de comandos no poder, então não faz o menor sentido. E essa é a realidade que os cubanos estão vivendo hoje, de uma ditadura há anos imposta à esquerda, é tudo que a gente não quer em nenhum país, seja a direita, seja a esquerda, seja o centro. A democracia é o único caminho nesse momento da nossa civilização. Fora isso é barbárie, fora isso é ditadura, e só
a liberdade que o povo quer é por meio da democracia, e hoje a urna eletrônica é a realidade para uma eleição justa no nosso país. Fora isso, é garganta, é bravata. A gente continuar ouvindo essa história de que a eleição foi roubada, mas não apresentou nenhuma prova, né? A gente cansou de ouvir isso com o Trump aqui nos Estados Unidos e simplesmente não houve nenhuma confirmação. Então tem que parar com essa história, fazer um bom governo para tentar, quem sabe, ser reeleito no ano que vem, Carlinha. Deixa eu aproveitar, Barão, e também tentar trazer para o próprio corpo de volta algumas pessoas que acabam se inflamando quando ouvem esse tipo de coisa, né? Quando ouvem uma reflexão tão clara e fechadinha, né? Completa como essa que você fez, e vira pra gente falar, seus esquerdistas, não sei o quê, porque já tá chegando, viu, Barão? Já tem mensagem aqui te chamando, você já pode imaginar, né? De comunista, muito embora você tenha feito toda essa crítica à ditadura cubana, exatamente. Mas, enfim, como o Barão finalizou, né, o comentário dele, lembrando do que aconteceu nos Estados Unidos, o ex-presidente americano Donald Trump prometeu, disse que não ia sair da cadeira, né, ameaçou, e no fim das contas, ele em si não fez nada, mas ele soprou o apito de cachorro, e a gente viu o que aconteceu no Capitólio. Um monte de gente entrou no Capitólio, mas ele mesmo não. Ele ficou onde ele estava, sentadão, ali numa boa. E gente morreu, né? E gente morreu. E agente de segurança morreu. Então, aquele pessoal que aprontou tudo isso. Então, para a pessoa que eventualmente se sinta, né, sei lá, influenciada ou tentada a tomar algum tipo de atitude, chamada por uma autoridade, entre aspas, saiba que essa autoridade muito provavelmente não vai fazer nada, vai ficar sentada na posição dela para não se comprometer e vai deixar as outras pessoas fazerem, né, botarem a mão no negócio e fazer o trabalho sujo. Então preste muita atenção nisso, você que normalmente se encanta com alguns discursos aí, né, que nem sempre são sinceros.